seu amor dura para sempre. Dei graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Quando o povo de Deus começa a cantar, Deus luta pelo seu povo. Se na luta o povo de Deus louvar, Deus dá vitória para o seu povo. Para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Quando te louvamos, Senhor, ainda pela liberdade que temos de louvar ao Senhor, de fazer um culto, de nos reunirmos na nossa casa, sem que seja proibido pelo governo. Te agradecemos ainda pela liberdade que temos neste país, em nome de Jesus. Aproveitamos, Senhor, para pedir a Tua bênção sobre a Bélgica. Pedimos também, Senhor, a Sua bênção sobre o nosso país, Brasil, sobre Portugal. Agradecemos, Senhor, porque também nestes países ainda se tem a liberdade de louvar ao Senhor. Nós pedimos a Ti, Senhor, nessa tarde, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, de cada um dos Teus filhos, e manifeste, Senhor, o Seu cuidado, a Sua glória, a Sua presença no nosso meio. Faça, Senhor, derramar sobre nós a Tua cura, a resposta daqueles que estão esperando uma resposta. Derrama sobre nós, Senhor, também o bálsamo da tranquilidade e da Tua paz, porque sem paz realmente seria muito difícil estarmos presenciando todos estes tempos difíceis. Derrama a Tua paz, Senhor, no coração de cada um dos nossos irmãos, a confiança sobre cada um dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Se há alguém enfermo, se há alguém preocupado, se há alguém com problemas emocionais, ou quaisquer tipos, Senhor, que os impeçam de estar também neste culto, também, Senhor, vai tirando, livrando, Senhor, os nossos irmãos disso tudo, em nome de Jesus. Pedimos a Tua misericórdia para que os Teus filhos estejam sempre ligados na Tua palavra. Entra agora nos lares que estão conectados com este culto, ou com os cultos que estão conectados por aí neste momento, Pai. Entra, Espírito Santo, faça morada nas vidas que ainda não Te conhecem, e aqueles que Te conhecem, renova as nossas forças nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Opa! Só isso aqui. Os irmãos leiam comigo os versículos pares, ok? Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Amém. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isto só leva ao mal. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade, e seus filhos serão abençoados. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. E o 40 nós vamos ler juntos? O versículo 40 diz assim: O Senhor os ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Amém. Amém. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor,
te peço. Se você pudesse pedir algo para o Senhor, exatamente agora, qual é a primeira coisa que te viria à mente? Algo te peço, pois é o que anseia o meu coração. Desejo sempre estar em tua presença. Tu és a força da minha vida, o meu maior tesouro. E tudo que penso eu devo só a ti. Me atraíste com tuas cordas de amor, me envolveste com os teus braços. E agora que estou
Graças a Deus. Tão pouquinho. A gente podia cantar aqui o dia todo. Podia mesmo. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia para quem chegou aí. Bom dia. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. É bom ter cada um de vocês aqui conosco. Aleluia. É uma alegria muito grande. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Noemi. Quem já ouviu falar de Noemi aí? O nome de Noemi tem um significado bonito e nós vamos ver isso hoje, mas teve uma experiência tão dura que eu acho que se a gente passasse pela mesma experiência ou parecida com a da Noemi, eu não sei como é que a gente ia suportar, qual seria a nossa reação. E aí, como quase tudo que a gente tem visto, quando nós estamos num período de tribulação, e nós estamos passando por aquilo, muitas vezes a gente não entende o que Deus está fazendo, por que Ele está fazendo, porque Ele está permitindo aquilo sobre a nossa vida. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Na bem verdade, na maioria das vezes nós não entendemos. Ainda é maravilhoso quando Deus fala que Ele está fazendo, quando Deus fala que Ele está agindo sobre as nossas vidas. Nós passamos por situações em que nós não sabemos o que Deus está fazendo. E a história da vida da Noemi é uma história linda, principalmente aonde ela chega e o que acontece no final da vida dela. Mas passou por tanta situação que se a gente passar por coisa parecida, eu não sei quantos de nós que suportaria, né? Só a graça de Deus mesmo para nos ajudar em cada uma dessas situações. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo 1. Ruth está lá no começo da Bíblia, depois o livro de Juízes. Bem pequeno o livro, antes de 1 Samuel. Diz assim, lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16. É um texto que é usado por muitas pessoas. O que a Ruth falou para Noemi foi algo lindo e é um versículo que é usado em muitos casamentos. As pessoas, quando se casam, usam muito esse versículo aqui. E ela diz assim: porque aonde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que tu pouses, onde quer que você ficar, pousar é repousar, dormir. Onde quer que você pouse, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth diz isso para Noemi. Agora nós vamos entender em que situação que essas palavras saem da boca de Ruth para Noemi, e na verdade veio na boca algo que estava no coração de Ruth. E vamos saber quem era Noemi também, né? Senhor, nós pedimos tua bênção e tua graça nesse tempo que era tão conturbado, tantas regras. Às vezes diz que algumas coisas podem, às vezes outras coisas não podem. Sem justificativa estão prendendo a população. Mas, Senhor, nós, diante disso tudo, nós queremos declarar que confiamos em Ti. Esperamos na Tua salvação. Independente do que aconteça nesse mundo, o nosso coração e nossos olhos estão em Cristo. E nós dedicamos esta tarde, esses momentos juntos, na Tua presença, para receber aquilo que o Senhor tem para dar a cada um de nós. O Espírito Santo fala ao coração de cada vida, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Noemi teve uma situação na vida dela antes dela ir morar em Moabe. Ela foi morar num povo vizinho de Israel. Por que Noemi saiu de Israel? Israel estava passando por fome, não havia comida. E ela se muda e vai morar em outra terra. Ela, ali naquela terra, com todas as lutas que nós passamos,
E nós, quando passamos por lutas, os nossos olhos têm que estar em Cristo Jesus. A nossa esperança tem que estar em Cristo. E quem tem Deus, diante de toda essa situação que nós estamos vendo, que o mundo está passando, nós temos comentado isso. Quem tem Deus, a esperança é maior. Ele passa melhor pelas situações, porque ele crê que algo bom lá na frente vai acontecer, que Deus virá ao socorro, que Deus está vendo o que ele está passando e que Deus vai estender a mão e abençoar a ele e a família. Então o cristão tem uma esperança, uma alegria, uma disposição que muitas vezes a pessoa no mundo não tem. As pessoas aí no mundo estão sofrendo, algo que nós temos comentado, quantas pessoas que tiraram a própria vida diante dessa situação, de ter que ficar dentro de casa, de ter que se isolar. Tem pessoas que já eram praticamente isoladas. As pessoas, quanto maior a cidade, não falam com o vizinho, não tem amigos, não tem comunhão, estão sozinhas em quase tudo, e essa situação fez ainda com que mais pessoas se isolassem. E o número de suicídios aumentou demais. Geralmente, as pessoas que vão por esse caminho são pessoas que não têm Deus no coração. Pessoas que precisam de alguém para ter uma palavra de vida para ela. E nós temos palavra de vida. Quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos a Bíblia todo dia, nós estamos colocando dentro de nós palavras de vida. Amém, verdade. A Noemi teve um tempo com o esposo que chamava Elimeleque. Parece até nome de turco, mas era o nome de judeu mesmo, Elimeleque. E os filhos dela chamavam Malom e Quilion. Com certeza ela teve um tempo de paz, de alegria, mas teve um momento que ela perdeu o marido. E aí ela muda, ela está vivendo lá longe, fora de Israel, porque em Israel não tinha alimento. Da onde que Noemi era? Noemi era de Belém. Belém ficou famosa, né? Belém, depois do nascimento de Jesus, a cidade ficou conhecida, famosa no Natal. Quantas músicas que falam de Belém. Noemi era de Belém, era natural lá de Belém. Belém fica bem pertinho de Jerusalém, bem perto mesmo. É um vilarejo, ainda hoje é um vilarejo pequeno, não tem muitas pessoas, bem pouca gente. E ela saiu de lá, foi para as terras de Moabe, por causa da fome que havia em Belém. E vai com seus filhos. Lá tem comida, os seus filhos se casam, ela vive lá por 10 anos. Só que ela perde o marido, ela perde os filhos, ficou com ela só as noras. Ruth 1, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, diz que as mulheres moabitas era o nome de uma órfã e da outra Ruth, eram as noras de Noemi. E ela passou ali praticamente 10 anos. 10 anos. Foram 10 anos que teve alimento, foram 10 anos que Deus deu suprimento, onde os filhos casaram, mas agora ela não tem mais os filhos, ela não tem mais o marido, e ela fica sabendo que em Belém tem trigo. Então não há mais fome em Belém, agora em Belém há alimento. E ela se levanta para voltar para Belém. Ela decide que é hora dela mudar de lugar, mudar de vida. E eu preguei domingo passado, quem estava na igreja ouviu a palavra, que muitas vezes as situações na vida e tempo de depressão, tempo de escassez, tempo de falta de emprego, nós estamos passando agora um tempo aí em que não se encontra facilmente emprego, não tem muita opção de trabalho, tem muita gente procurando, eles dizem que tem, e as pessoas vão, fazem entrevista e continuam sem emprego. E há notícias de que em setembro, notícia ruim, voa igual poeira no vento, né? Dizem que em setembro vai piorar mais ainda, porque algumas ajudas que alguns governos estão dando, eles vão parar de dar em setembro, em muitos países.
que ajudaram a população durante algum tempo, mas não tem também da onde tirar esses recursos. Estão prevendo que em muitos lugares já vai cessar a ajuda. Então, se alguém está passando fome, vai piorar. Se tem desempregados, a situação pode se agravar. E o que a gente faz quando a situação está ruim? Noemi, na situação dela, perdeu os filhos, perdeu o marido, ela se levanta. Ficou só com a roupa do corpo. Só com a roupa do corpo. Estava morta? Não, estava viva. Escapou da fome que tinha em Belém? Escapou. E viveu 10 anos em um lugar. E deve ter tido muitos momentos felizes ali. Mas chegou a hora de voltar para Belém. E ela, diante de toda essa situação dela, o nome dela, Noemi, significa minha alegria. Amável. É isso que significa o nome dela. Mas diante de toda essa situação, ela se levanta e ela volta para Belém. E nós sabemos, segundo a palavra, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi chamado por Deus segundo o propósito dele, tudo que acontece na sua vida vai contribuir para um bem lá no final. Amém. Às vezes você não entende agora, por que eu estou passando por isso? Por que essa privação? Por que essa luta, essa tribulação? Mas todas as coisas Deus trabalha nelas e tem um propósito no final. Noemi, minha alegria, amável, depois desses anos todos, depois da perda dos filhos, do marido, ela está agora numa outra situação. Ela está voltando para Belém. E ela diz, lá em Ruth, vê comigo, Ruth capítulo 1, versículo 5, fala sobre a morte dos filhos. Vai mais para frente já, não sei se eu já falei. Ruth 1,5 fala assim, morreram Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e seu marido. O que valia ter noras? Naquele tempo não valia de quase nada. Porque quem trabalhava, quem pegava pesado, quem trazia o mantimento para dentro de casa era o homem. As mulheres trabalhavam também, mas essa figura de sustento era do homem e não mudou muito, né? Hoje em dia, o peso maior cai sobre a costa do homem, de sustentar o lar. Hoje em dia as mulheres cada vez estão trabalhando mais, produzindo mais. As mulheres por muito tempo trabalharam e não tiveram o trabalho reconhecido. Tinha época que as mulheres trabalhavam em serviços parecidos com os dos homens, serviços que não precisavam pegar tanto peso, porque a estrutura do corpo do homem aguenta mais peso. Mas as mulheres produziram tanto ou mais que os homens e ganhavam metade. Ganhavam menos, não eram pagas iguais. Hoje em dia ainda tem um pouco disso. As mulheres ainda têm muitos cargos que se for um homem ele ganha mais, se for uma mulher menos. Naquela época, então, perder os filhos e perder o marido é como se ela tivesse desamparada, como se não sobrasse mais nada para ela. E ela resolve voltar. E algumas perguntas talvez atingiram a mente de Noemi. E perguntas que diante de uma situação delas, às vezes atinge a gente também. Nós pensamos iguais. Será que Deus me ama? Quando a gente passa por uma luta muito difícil, com alguém da família, com nós mesmos, vem essas perguntas na nossa mente e no nosso coração. Será que Deus me ama? Será que Ele está realmente vendo o meu sofrimento? Por que aconteceu tudo isso exatamente comigo? Vem essas questões no nosso coração. Se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de ser cheio de Deus, certeza de que Ele está cuidando, que Ele está presente, isso vem e invade a nossa mente. Será que Deus está comigo? Será que Ele me ama? Será que realmente Ele está se importando comigo? E num momento de luta grande, tem muita gente que vira as costas para Deus.
Mas não é porque Deus é incapaz de fazer, é porque a experiência da pessoa e a comunhão dela com Deus é tão pequena que ela não consegue ver que aquilo para Deus não é nada. Aquele pequeno monte, para Deus tirar do seu caminho, para Ele é a coisa mais simples que tem. Mas por que Deus não tira logo? Porque Ele está tratando com a gente. Porque Ele está tratando com você, Ele está te ensinando. Em toda situação Ele te ensina e Ele está te moldando, né? É um erro a gente imaginar que já estamos perfeitos. Agora eu já sou perfeito. Sou um homem perfeito, já estou cheio do Espírito, tenho todos os dons. Eu estralo dos dedos, sai faísca da unção de Deus. É uma ignorância, né? A mulher também pensar, não, eu sou já uma profeta, uma mulher de Deus. Tudo que eu precisava saber eu já sei, a unção eu tenho. Aí Deus manda uma prova e você já começa, ai, será que Deus está olhando por mim? Será que Deus me ama? Será que Ele se preocupa comigo? E Deus usa as provas mesmo para tratar conosco. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito. Os nossos olhos não alcançam ver na totalidade o que Deus está fazendo. Normalmente nós não entendemos, essa é a verdade, mas Ele está trabalhando, e o trabalhar de Deus é tão grande, tem algo tão poderoso, e vai abençoar a nossa vida de uma forma tão imensa lá no final, e a gente muitas vezes não enxerga mesmo. Nesses momentos de sofrimento, essas situações que nós passamos, elas nos aproximam do Senhor. Fazem com que nós dependamos mais dele no dia a dia. Mas por que a prova? Por que a luta? Porque nos leva a ler a palavra. Porque nos leva a orar. Por que tanta prova assim? Porque nos encorajam a perseverar na fé. Amém. Nos aproximam mais dos nossos irmãos em Cristo. Amém. Sabia? Porque se Deus te abençoar demais e você começar a ficar suprido de tudo, você vai curtir a vida, você esquece até que tem irmão em Cristo. Você esquece de Deus, esquece de estar na casa de Deus agradecendo pela vida, agradecendo pela provisão. Você vai se afastando. Então, toda essa situação vai te moldando também, moldando o teu caráter. Amém. Com essas mudanças em nossas vidas, nós podemos ver que o Senhor está nos ensinando. A vida nossa não é fácil de ninguém. Cada um tem sua luta, cada um tem sua prova. Nós temos orado muito pela Claudinha. Não é fácil e toda semana, várias vezes, ir fazer hemodiálise. Sentar ali, pôr o braço, ao aparelho, para poder limpar todo o sangue, ficar conectado àquela máquina. E eu sei que cada um de vocês tem suas lutas particulares também. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender a depender de Deus em toda situação. O Senhor está nos ensinando a quê? A ajudar as pessoas com o conforto que aprendemos através do sofrimento. Puxa, sofri tanto, passei privação e aprendi a confiar em Deus e Deus me confortou. Então eu vou ajudar as pessoas que estão passando por uma luta parecida e falar para elas, escuta, confia em Deus, descansa em Deus e Ele vai confortar o teu coração. Aprenda a colocar a tua esperança em Deus. Deus está nos ensinando a sermos mais assíduos na leitura da palavra, pois é aí onde encontramos as ferramentas para o nosso crescimento espiritual. Ah, que luta, que prova, preciso orar. E você vai e começa a orar. Se a gente criar uma vida, mesmo hábito de leitura, de oração, de comunhão com Deus, sabe? Um de cada dia. Às vezes eu acordo de manhã, a idade vai chegando e às vezes a gente acorda cedo e não consegue dormir mais. A cama começa a ter espinho, prego, né? Aquilo vai incomodando, empurrando a gente para fora. Dói quadril, dói as costas, aí você levanta. Você vai no banheiro, depois você vai tomar uma aguinha, você volta, aí a cama já está mais gostosa, mas o sono não vem. E quantas vezes que nós ficamos nesse período ali, quietinho, só falando com Deus.
colocando as situações, a vida em comunhão com Deus, pedindo para Deus agir. Aí nesse momento Deus traz alguns irmãos à nossa mente, a gente começa a orar pelos irmãos, sabe? A gente tem que... Orações têm te acordado, né, de manhã. É Deus que faz, né? Nós irmãos orando. Então nós vamos aprendendo com tudo isso. O Senhor está nos ensinando a sermos mais constantes na oração. Ele espera de nós, que somos filhos dele, que nós possamos colocar no altar, aos pés dele, agradecimentos, as preocupações, as necessidades. Tudo isso nós colocamos quando nós conversamos com ele, quando nós estamos em oração, em comunhão com o Senhor, apresentando a ele a todas as coisas. Oração não é só pedir, né? Tem gente que só pede. Oração é agradecer também. Oração é você nem pedir para você, mas você pedir para que o seu irmão seja abençoado, para que ele prospere, para que ele cresça no Senhor. É isso que Deus faz conosco. A Bíblia nos diz que Noemi falou com as noras. Veja aí, Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler agora do 7 ao 10. Você quer ler para mim, amor? Do 7 ao 10. 7 ao 10. Assim, ela e as duas noras saíram do lugar onde tinham morado. Enquanto estavam a caminho para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: por que vocês não voltam para suas casas de suas mães? Eu desejo sinceramente que o Senhor recompense vocês duas por terem sido fiéis aos seus maridos e a mim. Que o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre um outro marido. Noemi beijou suas noras e elas começaram a chorar em alta voz e disseram a ela: não, queremos ir com a senhora, viver com o seu povo. Você viu? São duas noras. E ela fala com as duas. Ela fala: olha, volta, vai para a tua família, eu já não tenho mais nada. Eu não tenho neto, não deu tempo de vir neto. Seus maridos morreram, casa de novo, forma uma família, tem uns filhos. Eu não tenho mais nada, eu vou voltar para minha terra e vocês vão buscar uma vida nova. E as duas começaram a chorar e dizer: não, nós vamos com a senhora. A Noemi fez o que devia de fazer. Se ela estava achando que a vida dela não tinha mais nada, para que eu vou amarrar alguém comigo e levar alguém comigo para o nada? E liberou, mas as noras, as duas tiveram a mesma posição, tanto Orfa quanto Ruth. Porém, nós vemos depois que nem sempre o que nós ouvimos é realmente o que está dentro do coração das pessoas. Porque a Noemi, ela insiste em que elas voltem. E a Ruth é a única que diz que não vai deixar ela. A Orfa volta para trás, vai para o povo dela, e a Ruth fala para Noemi: não insista comigo que te deixe e não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. E bênção! Quando você encontra um irmão que é mais chegado do que o seu irmão de sangue. Quando Deus põe um amigo que vale mais do que 100.000 amigos. Quando Deus põe alguém na tua vida que ele fala: onde você for, eu vou junto. O que você fizer, eu vou fazer. Se você tiver que trabalhar, eu trabalho. Nós vamos crescer junto. Se você tiver o que comer, eu vou ter. Se você não tiver, eu não como também. Mas eu não te abandono, eu não te deixo sozinho. Aonde você for, eu irei. E ela falou mais. Eu li o 16, viu? 1,16. Olha o 17. Olha que lindo. Onde morreres, morrerei. Está muita gente com medo da morte. Nessa situação aí que nós estamos passando, muita gente com medo de morrer. E ela diz: a morte na verdade é uma coisa certa. Se Cristo não vir nos buscar como igreja, se Ele não vir antes desse corpo chegar o dia dele ir embora, eu vou passar pela morte, todos nós. É uma certeza. E ela diz para Noemi:
aonde morrer você, eu vou morrer ali também. E aonde você for sepultada, quando chegar meu dia, eu vou ser sepultado ali também. Sepultada, né? Ela disse. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Ela está falando, não te deixo, não te deixo. A única coisa que pode tirar você de mim vai ser a morte. O Senhor, pouco a pouco, traçava um plano perfeito que ele preparava para Noemi. Ele sabia, Deus já sabia que o marido dela morreria, que os filhos morreriam, que ela ficaria idosa, mas Deus já sabia também que teria uma pessoa com ela, que seria a nora, que iria amá-la, ia cuidar dela e andar com ela por onde ela fosse. Deus sabia de tudo isso. Noemi não sabia, estava passando por isso, vivenciou essas coisas. Quando perde tudo e volta para Belém, está voltando sozinha, estava amarga, queria até mudar o nome, mas Deus sabia de tudo o que ia acontecer. Deus sabe o que cada um de nós estamos passando, né? Dentre as noras, havia duas opções. Dentre as noras, Deus escolheu aquela que decidiu ir com Noemi, aonde ela quisesse ir. Que decidiu fazer parte do povo dela. Eu vou trazer para você, tá? E que Deus seja misericordioso e coloque pessoas assim na nossa vida. Pessoas que decidam ir aonde nós vamos. Pessoas que decidam fazer parte do nosso povo. Nós somos o povo de Deus. Pessoas que decidam andar e aceitar o mesmo Deus que nós servimos. Amém. Pessoas que decidam estar conosco, viver conosco, trabalhar conosco, aonde estivermos. Pessoas que decidam viver e morrer conosco onde morrermos. Aí é forte, hein? As outras coisas, tudo a gente fala, aí pode ser que surja alguém, aí pode ser que alguém apareça, mas alguém que decida, que te ame mesmo e decida viver com você e fala, não, aonde você viver, aonde você estiver, aonde você morrer, ali também eu vou viver e ali eu vou morrer. É só Deus para fazer uma coisa dessa. O Senhor escolheu Ruth, foi Deus que fez isso. Escolheu Ruth para acompanhar Noemi, para onde ela fosse, para amá-la, para servi-la, cuidar dela. E aí nós vemos que elas chegam em Belém. E a Ruth, a Noemi, melhor dizendo, chegam em Belém, e a Noemi, por causa do sofrimento todo que ela passou, ela fala para as pessoas, meu nome agora não é mais Noemi, o meu nome agora é Mara. Vocês podem me chamar de Mara. Mara é amarga. É o significado do nome Mara, é amargo, amarga. Mas ela não sabia o que Deus ia fazer ainda na vida dela. A Ruth sai para colher alimento, sai em busca de trigo. Em Belém já, né? Já em Belém. Ela chega em Belém e a Noemi fala, vai colher trigo. Porque havia uma lei que dizia que os pobres podiam, enquanto se colhiam e que estava fazendo os feixes e amarrando, o que caía pelo chão era um direito do pobre ir e colher, para ele não morrer de fome. E ela vai colher, e ela vai no campo de uma pessoa que chama Boaz. E ela nem sabia que esse Boaz era parente de Noemi. E ela está no campo e o Boaz pergunta para um dos servos, quem é que é lá? Que ela é Ruth, a Moabita, a que veio e mora com a Noemi. E ele falou, deixa cair algumas vagens, alguns grãos para que ela pegue, para que elas tenham de cevada, para que ela tenha alimento. É tempo de trigo. Belém teve um tempo de fome. Belém teve um tempo de escassez. Agora em Belém é tempo de trigo, é tempo de alimento, é tempo de provisão de Deus, é tempo do cuidado de Deus, é tempo que Deus está trazendo algo novo para nossas vidas. Deus tem bênção. Depois da tribulação, depois da prova, vem a bonança, a paz. Depois da tempestade, que o mar se agita e fica revolto, há um tempo de paz e de bonança.
Glória a Deus. E nós cremos nessa bênção de Deus. Glória a Deus. Bênção de Deus sobre a igreja. Nós não estamos preocupados com isso aí não. Pode decidir o que foi sobre a população. Nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Não há medo em nosso coração, não há pavor. Deus tem nos abençoado e tem cuidado de nós. Quero orar com você. Senhor, nós te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem realmente cuidado de cada um de nós. Amém, Jesus. E na vida de Noemi nós podemos ver o teu cuidado também. E o Senhor é um Deus que leva muitas vezes para um outro lugar, para uma outra situação. É o Senhor mesmo que muitas vezes traz de volta. E nós queremos dizer que em tudo isso que estamos passando, no nosso coração há paz. Amém, E nós aleluia. estamos confiantes no Seu Senhor. controle, aleluia. Confiantes no teu controle, no teu agir, Glória a Deus. sabendo que tudo está debaixo das tuas mãos. Senhor, eu peço sobre cada lar, sobre cada vida, que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa poderosamente. Amém, Jesus. Toca no corpo, dá saúde, fortalece, tira toda a enfermidade. Repreendemos e ordenamos que a enfermidade saia em nome de Jesus, que venha cura sobre cada vida. Cura no corpo, cura no espírito, cura na alma, que toda tristeza saia em nome de Jesus. Que venha a alegria do Senhor, a nossa força, a nossa capacidade de levantarmos e lutarmos, é a alegria que o Senhor põe em nossa vida. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Abençoa o teu povo, Amém, abençoa a tua Jesus. igreja. Abençoa, meu Pai. Dá uma semana abençoada para cada um, Senhor. Vai abrindo portas, Amém. vai falando ao coração de cada um. Que possamos mesmo aproveitar nosso tempo e nos aproximar de Ti cada dia mais. Amém, Em Jesus. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Te louvamos, Pai. Te louvamos por cada irmão e irmã que estiveram aqui conectados e pegaram um tempo que eles poderiam estar em qualquer lugar, num parque, no jardim, cozinhando, fazendo qualquer outra coisa, mas eles separaram esse tempo para ouvir e escutar a voz do Senhor e principalmente agradecer e louvar o Teu nome. Nós pedimos uma bênção especial para cada um deles. Espírito Santo de Deus, age poderosamente dentro de cada um, transformando, limpando, ajudando, fortalecendo, dando saúde, visão e paz. Acrescenta cada vez mais paz, Senhor, em nome de Jesus. Nos faça lembrar sempre, como Tua palavra diz, para não nos assustarmos com as más notícias, pois o Senhor tem o controle de todas as coisas e Ele mudará e transformará a maldição em bênção, o mal em bem, para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.